O filme do Flash finalmente está chegando e com ele toda aquela reestruturação do universo DC, quase um reboot. Mas além disso, galera, esse filme precisa responder algumas perguntas que a gente fala desde primórdios da franquia, que foram, muito mal respondidas ao longo desses anos todos. Às vezes, nem foram. Vamos entender quais são essas perguntas e quais são as respostas? Se liga. Estreante, Peter aqui. É só o primeiro filme solo do Flash no universo DC no cinema. O personagem é bem conhecido, mas mesmo assim, esse é o filme que promete mudar tudo. Agora, prometer é fácil. Será que eles vão conseguir mesmo tapar todos os buracos, mas deixar, sem deixar, nenhuma ponta solta pra começar essa nova fase, que vai ser bem diferente, inclusive, de tudo que rolou até aqui? Tem algumas coisas que demandam uma explicação bem mais clara, e é exatamente isso que a gente vai falar agora. O filme do Flash vai introduzir pra gente conceitos novos, vários conceitos novos, que precisam de explicação e também tem a dura missão de encerrar essa chamada primeira fase da DC, não sei se a gente pode chamar assim, que pelo jeito vai terminar com mais perguntas do que respostas. Quais perguntas? Quais respostas? Vamos ver agora. Nora Allen. A morte da Nora Allen, mãe do Barry Allen, é o estopim para que ele passe a usar os poderes dele como Flash. Tanto que nos quadrinhos, tentando salvar justamente a própria mãe, que ele acaba causando uma confusão danada na linha do tempo da DC, o que resulta no evento conhecido como Flashpoint, ou ponto de ignição, e muda absolutamente tudo em todos os universos da DC. É a saga do multiverso, da distinta concorrência, basicamente, da DC, Tá rolando saga do multiverso na Marvel e também na DC. Agora, nas HQs, a gente sabe que a mãe do Flash foi assassinada pelo Flash Reverso. Mas e aqui, no cinema? Até agora nem sinal do Flash Reverso no filme. Os únicos vilões confirmados estão ali, São o General Zod e os Kryptonianos, os mesmos que apareceram no Homem de Aço. Afinal, quem matou e como morreu a Nora Allen, a mãe do Flash? O filme precisa deixar isso bem claro. Batman, Michael Keaton. Um dos grandes, se não o maior destaque do filme do Flash é o retorno do Batman, do Michael Keaton, Lá dos primeiros filmes do Morcegão. Lembro dele nos outdoors, lá no final dos anos 80. Bom demais. Acontece que depois que o Michael Keaton saiu do papel, outros filmes foram feitos e como a tentativa da DC parece só de reunir tudo e todos, ninguém sabe exatamente o que é cânone e o que não é. O que aconteceu depois de Batman o Retorno? Existe uma HQ que conta essa história logo depois dos dois primeiros filmes do Tim Burton. Mas a gente também não sabe se ela é cânone ou não. Então assim, o filme do Flash vai ter que explicar pra gente o que rolou com esse Batman depois dos dois filmes protagonizados por ele, os filmes dele. Isso sem contar alguns detalhes bem importantes. Por exemplo, Mulher Gato. Uma personagem muito importante nos filmes do Batman com Michael Keaton era a Mulher Gato, que era vivida pela Michelle Pfeiffer. No final do Batman o Retorno, fica claro que ela ainda estava viva, mas a história não continua, Na HQ, o Bruce Wayne descobre que ela ainda estava viva, mas os dois não se resolvem ainda, enquanto lá no Arrowverso, o crossover da Crise nas Infinitas Terras, é dito que naquela realidade o Bruce Wayne e a Selina Kyle se casaram. Será que o filme vai levar em conta o Arrowverso? A Michelle Pfeiffer não foi escalada para esse filme, mas será que ela vai ser citada pelo menos? Deveria, hein? Deveria. Seria top demais. Mas calma que a gente vai falar de Arrowverso daqui a pouquinho também. Outros Batmans. Bom, em 1992 saiu o último filme do Batman com Michael Keaton. Em 1995 saiu, que seria a sequência, Batman Eternamente, mas nesse caso aí já com o Val Kilmer no papel do Cavaleiro das Trevas e o Joe Schumacher na direção. Joe Schumacher, não ficou nem de lembrar aqueles peitinhos lá, vamos lá. E aí em 97 rolou o segundo filme do Schumacher, mas aí o Batman foi interpretado pelo George Clooney em Batman e Robin, que é aquele que é considerado o pior filme de super-herói já feito, que é esse sim, o Batman da peitola dos faróis acesos. Mas qualidade ou falta de qualidade à parte, será que o filme do Flash vai incluir o tal Schumacher verso? E aí, como é que fica? São outros Batman diferentes, um para cada ator? Ou vão colocar tudo na conta do Michael Keaton, já que esses filmes deveriam ter sido uma continuação das aventuras dele. É como se fosse o mesmo personagem, mas com outros atores. Eu, sinceramente, acho que esses filmes do Joe Schumacher só vão ser ignorados mesmo. Eu acredito nisso, espero que sim. Mas seria interessante uma menção, algo assim, mesmo que fosse só um easter egg. Arrowverso. Bom, lá no Arrowverso, que é o universo de séries da DC do canal CW, rolavam eventos de crossover entre as séries. Um deles, o maior de todos, inclusive, foi Crise nas Infinitas Terras, onde vários universos do cinema e da TV se encontraram, desde a série Lucifer até o universo de filmes da DC. E foi numa cena muito icônica, por sinal, onde dois Flash se conheceram. O Ezra Miller, que faz os Flash nos filmes e vai estar nesse filme, e o Grant Gustin, que também fazia o mesmo Barry Allen, só que na série do The Flash, na CW. Eles conversam, eles comentam a roupa um do outro
e ali fica determinado que os 12 universos existem. Só que Crise nas Infinitas Terras seguiu e um novo universo foi criado. E agora, como é que fica? Os 12 universos ainda existem, vão ser referenciados no filme ou acabou tudo? O Arrowverse é parte do multiverso da DC? O Grant Gustin da série garantiu que não vai aparecer no filme. Mas seria muito legal ver ele de novo no papel do Flash. Pô, não ia ser maneiro demais, galera? Liga da Justiça. Tem muita coisa mal explicada sobre a Liga da Justiça. Muita coisa. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que rolou depois do filme da batalha contra o Lobo da Steppe. Isso tá muito estranho, galera. Até mudanças na formação já rolaram, com a saída do Henry Cavill como Superman. E a quase saída do Ben Affleck como Batman. A gente tem que lembrar disso, que vai justamente voltar agora no filme do Flash. Além disso, tem a questão do Snyder Cut, que saiu anos depois, inclui muito mais detalhes na história, além de mudar algumas coisas também em relação ao original. Acontece, galera, que a essa altura do campeonato ninguém sabe qual das duas versões do filme é considerada a oficial pro universo DC. Ninguém sabe o que é canônico ali, entende? O filme do Flash tem muito a explicar nesse sentido, e se não rolar, pode ser um mau recomeço pra DC, na minha opinião. Flash! E o filme do Flash tem muito a explicar sobre o próprio Flash. Ele é o único membro da Liga da Justiça até agora que a gente não sabe a origem. Como que ele se tornou o Flash, né? Esse filme solo é perfeito pra mostrar isso. Talvez até a própria origem dele tenha relação com o caos do multiverso, as viagens no tempo, essas coisas. A gente sabe que os filmes da DC já passaram perto disso, né? Com aquelas filmagens lá que o Batman encontra outras versões, né, de outros personagens lá em Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Fora que o Barry Allen trabalha num laboratório. E provavelmente foi nesse laboratório que ele conseguiu os poderes. Mas tudo isso foi jogado muito de leve pra gente, sem confirmar nada. Agora a origem vai ter que rolar. E o papel do Flash dentro dessa confusão toda precisa, ser deixado muito claro. Afinal, você tem que lembrar o seguinte, tudo vai mudar. Mas aí, tem mais alguma pergunta que o filme do Flash precisa responder pra você? Qual a sua maior dúvida com relação a todo o universo DC que o filme do Flash poderia responder? Manda ver nos comentários. Toca aqui agora, se inscreve no canal com a notificação, que eu vou continuar cobrindo. Vai ter a Semana Flash, a gente vai no Esquenta, galera, junto. Tem muito a se falar desse universo DC. Muita coisa pra acontecer. James Gunn aí com Superman Legacy. Porra, bom demais! Então eu espero a sua inscrição com o sininho. Valeu, galera, até a próxima. Fui!